Eu sou a Lia e hoje nós vamos falar sobre os quadriláteros notáveis, nossa primeira aula sobre o assunto. Primeiramente, nós vamos definir o que é um quadrilátero notável. Me dando 4 pontos, A, B, C e D, pertencentes ao mesmo plano, distintos entre si e 3 deles não são colineares, eu posso determinar os segmentos AB, BC, CD e DA. E esses segmentos eles têm que ser de tal forma que eles se interceptam apenas nas suas extremidades. A partir disso, eu posso dizer que a reunião desses 4 segmentos é chamada de quadrilátero. É importante destacar que os quadriláteros possuem 2 diagonais e que a soma dos seus ângulos internos é igual a 360 graus, assim como a soma dos seus ângulos externos também vai ser igual a 360 graus. Os quadriláteros possuem algumas classificações, sendo estas: quadrado, retângulo, losango, trapézio, não trapézios e paralelogramos. Além disso, os quadriláteros possuem alguns elementos, sendo esses os vértices, que são os pontos, os ângulos internos e externos, e os lados, que são justamente os segmentos que determinam este quadrilátero. Nós vamos falar hoje sobre os quadriláteros notáveis. E daí nós temos toda uma base histórica de onde surgiu essa ideia de quadriláteros. Primeiro nós tivemos o nosso queridíssimo Euclides, em aproximadamente 300 anos antes de Cristo, em suas obras Os Elementos, que é dividida em 13 livros. Na definição 22 do seu primeiro livro, Euclides define uma figura quadrilátera como sendo aquela que é contida por 4 linhas retas. Na definição 30 deste mesmo livro, ele define alguns quadriláteros notáveis, sendo este quadrado, que é uma figura quadrilátera de 4 lados iguais com ângulos retos, o oblongo, que é uma figura quadrilátera com ângulos retos, mas não tem 4 lados iguais, que seria o nosso atual retângulo, o rombo, que é uma figura quadrilátera com 4 lados iguais, mas que não tem ângulos retos, que seria o nosso losango, e o romboide, que é uma figura quadrilátera que tem lados e ângulos opostos iguais entre si, mas não tem lados iguais nem ângulos retos, que seria o nosso atual paralelogramo. Vale ressaltar que essas definições são dadas a partir da ideia de Euclides. Daí nós podemos tirar o quê? Se eu analisar a ideia de Euclides por um diagrama de Venn, nós temos que os quadriláteros, que é o conjunto completo, dentro dele nós temos os quadrados, trapézios, romboides, rombos e oblongos. Cada uma das classificações, elas são distintas entre si, ou seja, não há nenhuma interseção entre esses conjuntos. Depois de Euclides, nós temos o Adamer Legendre, que ele trabalhava com a geometria mais rigorosa e definiu os quadriláteros notáveis como quadrado, que continua basicamente a mesma coisa, que é aquela figura que tem os 4 lados iguais e seus ângulos são retos, o retângulo, que tem seus ângulos retos sem ter os lados iguais, o losango, que tem seus lados iguais sem que os ângulos sejam retos, e o paralelogramo, que tem seus lados opostos paralelos. Vale destacar que Legendre ele trouxe um conceito de paralelogramo mais ampliado, além de que os trapézios, que antes eram definidos como qualquer outra figura com 4 lados, que não fosse classificada nas 4 classificações que Euclides deu, agora é aquela figura que possui apenas 2 lados paralelos, que é considerada um quadrilátero que possui 2 lados paralelos. E além delas vai existir também os não trapézios, que são aquelas que não possuem nenhum lado paralelo entre si. Analisando por um diagrama de Venn, nós temos o conjunto completo dos quadriláteros, depois dele vem os trapézios, que engloba todo o resto, o paralelogramo, que engloba os quadrados, losangos e retângulos. Já que o conceito de paralelogramo foi ampliado, o quadrado, losango e retângulo, eles vão ser justamente casos particulares dos paralelogramos. E por último, nós temos o Jacques Hadamard, que em 1898 definiu os quadriláteros notáveis como o quadrado, sendo um quadrilátero que tem todos os lados iguais e todos os ângulos retos, o retângulo, que é um quadrilátero que tem todos os ângulos iguais e, consequentemente, retos,
o losango, que é um quadrilátero que tem todos os lados iguais, e o paralelogramo, sendo um quadrilátero que tem os 4 lados paralelos, 2 a 2. A definição de Hadamard ela foi mais sofisticada, digamos assim. E a partir dessa definição, nós podemos ter a ideia de que o quadrado ele é um caso particular tanto do retângulo quanto do losango. E nós temos agora a última modificação do nosso diagrama de Venn relacionado aos quadriláteros. Nós temos o conjunto completo dos quadriláteros, que engloba os trapézios, e os trapézios que vão englobar os paralelogramos, e os paralelogramos dentro deles vão ter os retângulos, quadrados e losangos, onde os quadrados vão ser a interseção entre retângulo e losango. Daí nós temos que os quadrados, que todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado, assim como todo quadrado é losango, mas nem todo losango é quadrado. Nós temos também outra coisa particular sobre os quadrados. O quadrado ele é retângulo, ele é losango, paralelogramo, um trapézio e, por fim, um quadrilátero. Enfim, essa é a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquela curtida e, por favor, dá uma olhada no relatório que tem na descrição do nosso vídeo para que você possa aperfeiçoar o que você aprendeu hoje, resolvendo algumas questões e nos ajudando a dar aquele feedback bacana. É isso, valeu e tchau! So if you want something